Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520 da Claro, Antiga Net, aqui para o estado, região metropolitana, para mais de 11 milhões de gaúchos. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir esse programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e também acompanhar lá os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. A minha convidada de hoje é um dos principais nomes quando o assunto é direito de família. O programa Em Evidência de hoje tem o prazer e a honra de receber a doutora Delma Ibias, presidente também do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do Sul. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar participando do programa Evidência. A gente sabe do alcance que tem, das pessoas que nos assistem e do interesse que as pessoas têm com relação ao direito das famílias e sucessões, que é a minha área de atuação e é uma área muito emocionante e a gente gosta muito de falar sobre esse tema. Com certeza, doutora, com certeza. Vou começar lhe perguntando, a senhora possui aí uma trajetória longa no direito e na docência também. O que motivou a senhora a seguir a carreira do direito e também formar novos profissionais? Olha, a gente sempre, quando inicia na faculdade, a gente não sabe qual a área exatamente que vai seguir, E a gente é muito influenciada pela televisão, pelos filmes, pelo tribunal de júri. Eu acho que quase todos os estudantes são meio que apaixonados. Só que a realidade é bem diferente. E aí, com o passar do tempo, a gente vai galgando mais conhecimento, mais experiência, inclusive, e aí a gente pode fazer as escolhas, Então, eu acho assim que o direito de família é um direito muito sensível, é um direito que mexe com a vida das pessoas, com a sensibilidade, Então, isso aí é muito apaixonante. Então, a gente tem essa troca, tem esse aprendizado. Eu costumo dizer que o processo de família, ele não é um processo generalizado. Não, ele é um processo personalizado. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. Elas podem ter problemas semelhantes, mas não são iguais. Cada um vai ter a sua peculiaridade. E isso que é muito rico para nós, advogadas e advogados no direito de família. É verdade. Eu vou me perguntar também, doutora Delma, como é que foi a sua experiência ao concluir o mestrado em direitos humanos e de que forma essa área também influencia na atuação da advocacia e também da vida acadêmica? Então, o mestrado também é uma opção que a gente faz, E eu optei por fazer em direitos humanos exatamente porque tu vai lidar com pessoas, lidar com sentimento, lidar com seres humanos. E a gente tem toda uma gama de profissionais que atuam conosco, porque hoje o direito não atua mais sozinho. O advogado hoje ele não atua só na área de direito, porque ele não basta ser um técnico. Nós temos que trabalhar com outros profissionais, com outras expertises. Então, o direito ele torna-se uma área interdisciplinar, ou seja, nós atuamos com a psicologia, com a assistência social, com a psiquiatria, com a medicina, com o próprio magistério, e a gente vai galgando conhecimento dessas outras áreas, mas não somos os técnicos, Nós somos técnicos em direito. Então, quando mexe com o sentimento, com a emoção das pessoas, a gente tem que se assessorar desses outros profissionais que são os experts nessas áreas, Então, o direito é uma área muito bonita e a parte dos direitos humanos também faz com que a gente possa entender mais sobre todo esse leque e como lidar com essas
com essas dores que não são dores necessariamente do corpo. O direito de família são dores da alma. É verdade, doutora, é verdade, muito bem falado. Vou lhe perguntar também a questão da senhora atuar como proprietária, né, de um escritório de advocacia, né? Quais são os principais desafios, né, de administrar e também conciliar com o direito propriamente dito? A gente tem que ser um pouco, né, administradora também, porque eu tenho meu escritório com a minha equipe há mais de 30 anos e nós atuamos, então, basicamente, majoritariamente, direito de família e sucessões, mas tem outros colegas que atuam também na área civil. E a gente, então, tem que saber lidar com essa questão, que isso tudo envolve pessoas, né? Sim. Colaboradores. E envolve cliente, e o cliente é aquela pessoa mais importante que a gente tem. Eu foco muito bem isso para a minha equipe sempre. Que o mais importante no escritório não é a doutora Delma, não é o doutor Diego, não é a estagiária, não é a secretária, não. O mais importante no escritório é o cliente. Por quê? Porque o cliente é aquela pessoa que chega na tua frente com um problema. Ninguém vai lá te consultar, te pagar uma consulta, porque está feliz e contente. Não, é porque ele está com um problema e problemas. E aquele cliente que senta na tua frente, o problema dele é o maior de todos que existe no mundo. Por quê? Porque é dele. Porque é o dele. Né? E aqui, então, tu tem que dar toda a atenção, tu tem que saber ouvir, acolher. Isso é muito importante. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos em sala de aula que o direito de família é o direito da escuta, da sensibilidade. Tu tem que primeiro acolher aquela pessoa que chega ali dilacerada na tua frente, ouvir o problema dela, para depois tu pensar no lado jurídico e saber como vai acomodar, como vai dar seguimento para as situações. Porque é de praxe chegar o cliente na frente da gente e dizer assim: doutora, eu quero tirar tudo dele. Primeira coisa que eu quero, por exemplo, a mulher. Primeira coisa que eu quero é que ele não veja mais as crianças. Isso. Que ele não veja mais os filhos. Depois eu quero uma pensão enorme. Eu quero tirar tudo dele. Eu quero arrancar tudo dele. Claro que a gente não pode, num primeiro momento, dizer não, não é assim, porque a lei, número tal, porque o artigo... Não. A gente tem que começar, eu costumo dizer os ditados gaúchos, né? A gente tem que começar a comer o mingau quente pelas bordas, né? Então, a gente vai indo, vai conversando, vai sentindo, porque, claro, que não é aquilo que a gente vai fazer, não é o nosso objetivo, Sim. Nem tem porquê, não tem como tu fazer isso, Sim. Porque são pessoas têm direitos, Sim. Né? Sim. A moeda sempre tem duas faces, o processo tem duas partes, por isso que é autor e réu, autor e demandado, né? Então, sempre vão ter duas verdades, né? Então, tu tem que lidar com o problema de uma forma que tu administre e que fique bem para todo mundo, né? Porque no direito de família, eu costumo falar também que o direito de família não tem ganhador e perdedor. Num processo de família, todos saem perdendo. Quer seja pela divisão de patrimônio, quer seja pela divisão, pela guarda dos filhos, pela divisão na hora da convivência, que isso são os problemas assim que estão na ordem do dia. Então, pensão alimentícia e convivência, guarda dos filhos. Quando o casal quer litigar, qualquer minúsculo requisito que seja, já dá uma confusão. Vira briga. Então, tu tem que aparar esses litígios de forma que tu consiga acomodar lá na frente e visando muito bem que existem uma, duas, geralmente uma, duas, mas tem casos que até mais, crianças lá na ponta que serão as receptoras de toda aquela situação. E as crianças não têm culpa. Se os adultos deixaram de se gostar, não querem viver, não querem conviver mais juntos, né? A criança é filho de mãe, de pai, para toda a vida, né? É um cordão umbilical que não se desliga. Então, tu tem que saber administrar isso e pensar sempre naquelas crianças que, em princípio, as crianças estão desamparadas, porque ela não tem advogado. Os filhos não vão procurar um advogado. Quem vai procurar uma advogada é o pai e a mãe, né? E cada um com a sua verdade. Então, são questões todas que a gente tem que ter
muita sensibilidade, muita vocação e saber ouvir muito essas pessoas. Muito bem, doutora Delma. A gente chegou no final do nosso primeiro bloco, dessa primeira parte do programa, mas em seguidinha a gente volta conversando mais sobre direito de família. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho ao vivo aqui com a gente pelo 575 Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país e também aí pelo 520 Antiga Net, aqui para o Rio Grande do Sul e também, né, no nosso canal no YouTube e lá no nosso perfil no Instagram. O programa Em Evidência na TV tem um apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Como eu disse, nos acompanhe também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente e lá os bastidores dos programas lá no nosso perfil do Instagram. Nessa primeira parte do Em Evidência na TV de hoje, estou entrevistando a doutora Delma Silveira Ibias, né, conversando com a gente aqui sobre direito de família, agradecendo sempre a presença da doutora Delma. E sigo falando, a doutora estava falando no bloco passado sobre a sensibilidade que o advogado tem que ter, em especial no direito de família, porque, né, são questões muito sensíveis e que envolvem os filhos, né? A gente fica pensando, né? Cada caso, a doutora falava muito bem, cada caso é um caso, e deu um exemplo muito interessante sobre, às vezes chega alguém mais brabo que o outro lá, querendo fazer coisas que não são bem assim, e a gente tem que contornar. Eu lhe pergunto agora sobre o Instituto, né? Sobre o IBDFAM, né? O Instituto Brasileiro de Direito de Família no Rio Grande do Sul. Qual é o papel do Instituto, doutora? O IBDFAM, ele reúne profissionais da área do direito, advogados, advogadas, magistrados, desembargadores, procuradores, defensores públicos, assistente social, psicólogo, psiquiatras, médicos, porque ele é um instituto interdisciplinar. É um instituto que tem fins culturais. Nós somos uma instituição que já existe há 27 anos, ela existe em todo o Brasil, a nossa matriz é em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem em todos os estados e Distrito Federal. E a gente congrega, então, nós aqui no Rio Grande do Sul temos em torno de 800 profissionais de todas essas áreas, e a gente, então, se reúne, estuda, debate. Nós somos os pilares das alterações no direito de família no Congresso Nacional. Nós atuamos muito intensamente em todas essas alterações que existem. Agora, por exemplo, estamos com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que vai fazer todas as alterações no Código Civil brasileiro, que é o código que rege a vida de todas as pessoas. Então, o capítulo, o livro do direito das famílias, nós somos os grandes colaboradores com esse projeto, nós do IBDFAM. Dos 40 participantes, mais de 30 são profissionais do IBDFAM,
que trabalham nesse projeto, nessas sugestões, enfim, são mais de 1000 artigos que está tramitando nesse projeto. E o direito de família, ele é um direito que a vida, por ser muito dinâmica, ela anda muito à frente da realidade. Sim. Então, a legislação sempre está correndo atrás, né? Então, a jurisprudência se encarrega, que são aqueles julgados reiterados dos tribunais, a jurisprudência se encarrega, então, de determinadas decisões. Então, o que é essa reforma do Código Civil? É uma coletânea de todas essas atualizações que a jurisprudência já vinha aplicando, né? E outras que a gente entende que é pertinente, porque a última atualização do nosso Código Civil é de 2002. Então, a gente espera que esse projeto, essa aprovação ocorra, tomara que fosse esse ano, mas esse ano a gente sabe que é difícil, porque é um ano de eleições e tudo mais, né? Mas que em breve possa haver essa aprovação, porque ali vai ter muitas novidades que vêm em benefício da família brasileira. Então, o IBDFAM é um desses pilares que faz essas legislações. Nós temos tantas outras, praticamente todas as legislações mais polêmicas de direito de família e sucessões tem por trás o IBDFAM, que aprimora os seus projetos, que apresenta. Foi assim, por exemplo, com a lei do divórcio, 66, que regulamentou um artigo da Constituição, porque antigamente as pessoas não podiam se divorciar, era só uma vez, tinha uma série de requisitos. Era desquite. Então, a partir, sim, antigamente. Então, a partir dessa alteração que foi trazida pelo IBDFAM, as pessoas podem casar e divorciar quantas vezes entenderem necessário. Foi assim com a união estável, que era um instituto que não tinha nenhum direito previsto, né? Então, foi reconhecido, foi determinado certos requisitos. Foi assim com a filiação, foi assim com a Lei Maria da Penha, com a violência doméstica contra a mulher, foi assim com a Lei de Combate à Alienação Parental e foi assim com a guarda compartilhada. Então, praticamente todos os temas de direito de família e sucessões que rege o direito brasileiro hoje têm por trás estudo e propostas do IBDFAM. Muito bem. Será que não dá para incluir também a questão, por exemplo, do direito de família das mulheres, quando vão fazer uma denúncia, não apresentar provas? E talvez, quem sabe, colocar também algum tipo de pena para quem faz uma denúncia falsa também? Bom, essa questão é bastante delicada e já tem precedentes de que foi aplicado em mulheres que fizeram denúncia falsa. Isso. Então, claro, porque tu não pode banalizar a lei. Sim. A lei, ela existe para a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha, ela existe para a proteção da mulher. Medida protetiva, né? Exatamente, para serem concedidas medidas protetivas, mas em benefício da mulher, dos filhos, da família, enfim. Só que, e nós estamos vendo a importância dessa lei, o número exacerbado de feminicídios que tem acontecido, que a gente cada dia não sabe mais a atualização. Triste. A gente tem que ver a atualização do dia, porque está de uma forma, assim, insuportável, impressionante. O número de feminicídios que tem acontecido, o Rio Grande do Sul está disparando em relação a todo o estado, e isso é muito ruim. Nós, todas as instituições, estamos lutando, porque a gente até se pensa e faz um exercício onde estamos errando. O que está acontecendo? Porque legislação existe, os órgãos... A delegacia especializada da mulher, existe toda uma defensoria pública, existem os advogados privados, quer dizer... Então, a gente está trabalhando nessas questões, as diversas instituições governamentais, institucionais, como o IBDFAM, a gente trabalha nessa questão, mas não está diminuindo. Então, a gente está agora numa campanha séria, inclusive a OAB está despontando numa campanha muito acirrada, que a gente tem que levar muito a sério e trabalhar muito nessa questão, porque os feminicídios estão aí mostrando as estatísticas, números não mentem, né? E a gente tem que resolver. Claro que existe, agora fechando a pergunta que tu me fizeste, existe denúncias falsas
que são usadas de uma forma indevida, né? Mas isso pode haver punição e tem que haver aprimoramento. Toda a legislação ela tem que ser efetiva, mas deve ser aprimorada. Até passado o tempo, tem que, com o correr que ela vai sendo aplicada, a gente tem que ver os pontos nevrálgicos, os pontos que são positivos e aqueles que não são tão positivos, e aprimorar. E esse ponto que tu falaste é um deles, mas a gente tem que trabalhar muito essas questões para se chegar a um denominador que venha em benefício do objetivo da lei. Muito bem, doutora Delma. Chegamos ao final, o pessoal da produção está falando, mas terminamos mais um bloco, mas a gente tem mais um bloco para conversar com a doutora Delma sobre direito de família e muito mais. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. O Kaisermac e mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê estratégia de comunicação para a política de verdade, e SPO Tecnologia, com essa SUSE, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente, e também, né, lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores. Hoje estou entrevistando a doutora Delma Silveira e Bias, falando sobre direito de família, atualização da legislação e muitas outras coisas. Doutora, vou começar lhe perguntando nesse nosso último bloco, dessa primeira parte do programa, a questão também que a senhora foi conselheira estadual e julgadora do órgão especial da Ordem, nós estávamos falando da OAB antes, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Como é que a senhora avalia esse momento? Por exemplo, a OAB está colocando uma série de questões, inclusive envolvendo o próprio STF. Como é que a senhora vê o momento do direito agora, em 2026? A OAB é uma instituição que está sempre atenta aos acontecimentos jurídicos, sociais que estão acontecendo. Então, nós estamos passando por essa situação que todos é do conhecimento geral, né, com o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, e que a gente há de concordar que realmente tem decisões que estão muito fora do que deveria ser a legislação. E a OAB está pleiteando uma série de esclarecimentos, uma série de providências, e aí tem a OAB nacional, a OAB estadual, sempre está trabalhando para o bem da sua classe, dos seus associados, que são os advogados e advogadas, e também da sociedade, da cidadania. O nosso presidente atual, que é o Leonardo Lamacchia, é uma pessoa assim que está atenta a todas essas questões. Estamos agora também lançando a lei contra o feminicídio, então também muito intensa, com o projeto OAB Vai à Escola, enfim. Eu tenho a honra de participar da OAB, eu sou conselheira estadual, atualmente sou presidente da 5ª turma julgadora da 2ª Câmara Recursal da OAB, que julga os recursos dos processos éticos disciplinares. Sou conselheira do órgão especial também e já fui presidente da Comissão da Mulher Advogada. Na época,
em que eu fui presidente, o presidente estadual era o Dr. Marcelo Bertolucci, a quem eu rendo minhas homenagens também, hoje desembargador. E a gente conseguiu, na época, o pleito de colocar, no mínimo, 30% de questões de gênero nas diretorias das OABs, ou seja, mulheres, porque a gente sabe que era composta só por homens, né? Então, foi uma luta muito árdua que a gente teve, e isso era lá nos anos de 2014, 2015, por aí, né? Mais ou menos. Uns 10 anos, mais ou menos. Então, a minha gestão à frente da Comissão da Mulher Advogada, a gente conseguiu, então, aprovar esses 30% em todas as diretorias e isso convergiu para todas as OABs do Brasil inteiro. Inclusive, tem uma participação maior agora, sim, né? E depois, então, já foi passado aumentando dos 30% para 50%. Então, hoje nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos dos 5 diretores principais, nós temos 2 homens e 3 mulheres. Então, a gente vai galgando essa conquista feminina porque nós sabemos que a maioria de quase todas as instituições, faculdades, grupo de estudos, curso de pós-graduação, são mulheres. Mas nos cargos de poder, de detenção, de gerência, ainda não são as mulheres. Então, a gente vai galgando isso aos poucos, né? É uma luta muito ferrenha, muito contínua, uma luta diária para que isso venha acontecer. Já estão despontando em muitas instituições, a gente vê as mulheres, mas ainda temos muito pouca representatividade feminina nos órgãos de comando das instituições. Então, isso é uma das lutas também que a gente tem, o IBDFAN também luta muito por isso, e é uma frente que nós, mulheres, temos quanto a isso também. E a OAB está nos dando maior apoio, sempre nos deu e continua nos dando apoio, então. Então, a OAB é uma instituição, assim, que a gente tem o maior carinho, a maior honra de participar. E eu já estou na OAB como conselheira há muitos anos, então já passei por várias gestões. E é sempre um prazer a gente poder contribuir com a entidade de classe da gente. É uma riqueza muito grande essa troca que a gente tem. Com certeza. E, inclusive, doutora Delma, a senhora presidiu também a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, né, do Rio Grande do Sul. Sim, a ABMCJ, como é mais conhecida, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Eu fui presidente da ABMCJ por 2 gestões. Opa! Ela também é um organismo que tem em todo o Brasil e congrega as mulheres de carreira jurídica. Então, nesse aspecto, é muito importante ter uma associação. Às vezes, as pessoas ainda questionam, os colegas às vezes riem muito, né? Ah, mas não tem associação dos homens de carreira jurídica? Não, isso não precisa porque sempre foram os homens que deliberaram, que abriram caminhos, que foram detentores dos cargos e dos poderes. Então, as mulheres é que estão galgando esses espaços agora e com muito merecimento, né? Então, realmente foi é uma instituição de muita importância e que tem temas assim muito interessantes também. Então, na sua opinião, ainda existem obstáculos ainda em relação à carreira jurídica das mulheres para ser atravessado pelas mulheres? Muita. Ainda. Por exemplo, nós estamos vendo agora, vamos pegar um caso concreto. Supremo Tribunal Federal. Sim. Nós tínhamos 2 mulheres, dos 11 ministros. Saiu uma pela aposentadoria, ficou uma só. Hoje só tem a ministra Carmen Lúcia. E nós temos aí com uma vaga para vir, existe uma campanha forte para que seja colocada uma mulher, que nós temos uma lista imensa de mulheres altamente competentes, com currículos riquíssimos, experiências magistrais, mas como a gente sabe que é um órgão político, sim, então a gente sabe que, novamente, a probabilidade é de que seja escolhido outro homem.
E foi assim as campanhas todas que nós fizemos. Conseguimos colocar algumas, mas com muita dificuldade. E a luta ainda é ferrenha. É assim no Tribunal de Justiça, é assim na Defensoria, é assim no Ministério Público, é assim na OAB. A OAB tem mais de 100 anos e só teve uma mulher presidente, a doutora Cléia Carpe da Rocha. Quer dizer, olha só, então, mas futuramente nós teremos e temos que estar sempre batalhando para isso. Doutora Delma, a gente está chegando no final, quero agradecer já a participação da doutora Delma aqui com a gente e tem convite para o Congresso também, não é, doutora? Isso, eu gostaria de convidar então a todos os espectadores, profissionais, a você, enfim, todos os fãs do Em Evidência, para a 16ª edição do Congresso do Mercosul de Direito das Famílias e Sucessões, que é um congresso que nós já elaboramos, está na 16ª edição, fizemos algumas vezes aqui em Porto Alegre, muitos anos, a maioria em Gramado, atualmente estamos fazendo em Bento Gonçalves, no Hotel da Londra. Este ano vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio, né? Quando a gente reúne nomes expressivos de palestrantes renomados de todo o Brasil. Então, são 2 dias que a gente discute o direito de família e sucessões de uma forma ampla, com essa troca de saberes e de conhecimento. Inclusive, a palestra inaugural de abertura será feita pela ministra Nancy Andrighi, nome da mais alta relevância no cenário jurídico, que é a ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ela que estará fazendo a nossa palestra de abertura. Depois, com a palestra de encerramento, teremos também a hoje advogada e ex-desembargadora Maria Berenice Dias, que fará a palestra de encerramento. Temos nomes assim da mais alta relevante como palestrantes, os nossos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça que estarão palestrando, por exemplo, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, desembargadora Jane Vidal, Glaucia Dreyer, Roberto Arriada, tantos outros, possivelmente tenhamos esquecido de alguns, mas temos professores, advogados de todo o Brasil. O nosso presidente nacional do IBDFAN estará conosco, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. Então, é um evento, assim, magistral, é o maior evento da América Latina anual em direito de família e sucessões. Então, estejam todos convidados, entre lá no site Congresso Mercosul, que lá tem todas as informações, faça a sua inscrição e vá para Bento Gonçalves, que a gente pode depois tomar um vinho, fazer um passeio naquela região que está linda aqui do nosso Rio Grande do Sul, onde nós vamos receber, então, congressistas de todo o Brasil, são em torno de 2.000 pessoas, e nós estaremos lá, então, durante esses 2 dias discutindo. Faça a sua inscrição e vá lá dividir conosco esses momentos que serão incansáveis e inesquecíveis. Muito bem. Doutora Delma, obrigado mais uma vez. Obrigado também para você que está nos acompanhando aí, mas não sai porque essa é só a primeira parte do programa Em Evidência de hoje. Na segunda parte a gente vai estar recebendo a deputada estadual, a Patrícia Alba, tá bom? É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê. Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade e SPO
SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas e consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanhe também lá no nosso perfil, nosso canal no YouTube, se inscreve lá, né? Ativa a notificação, dá aquele legal pra gente. E também os bastidores lá no nosso perfil no Instagram, sempre agradecendo a sua companhia aqui. Nessa segunda parte, nesse segundo bloco do programa Em Evidência de hoje, recebo novamente a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputada estadual Patrícia Alba. Seja muito bem-vinda, deputada. Prazer em recebê-la novamente. Muito obrigada, Cláudio. Para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Deixo o meu abraço também aqui. Agradeço o convite do Lúcio e ao amigo Chico, que está sempre aqui nos fotografando a câmera dele é tão boa, deixa a gente sempre bonita, né? E é um prazer estar aqui conversando. A gente vai ter temas profundos, temas não tão, assim, não aqueles que a gente gostaria de conversar, sim, né? Mas a gente precisa debater esses temas que estão no nosso dia a dia aí, tanto lá na Comissão de Educação, né, no que diz respeito a essa minha função na presidência, e também quanto ao que tem acontecido aqui no nosso estado a respeito dos feminicídios e da violência contra as mulheres, especialmente neste mês de março, que a gente tanto celebra a vida das mulheres, mas a gente tem que falar também da defesa delas, do cuidado com as mulheres. Muito bem, deputada. Vou começar lhe perguntando, né? A deputada Patrícia Alba é advogada, né, por formação, e iniciou a trajetória política após atuar em projetos sociais e comunitários. O que levou a entrada, a deputada, na vida política? Bem, é interessante porque, assim, eu participo da política, essa política partidária, digamos assim, e política pública desde 18 anos. Né? Desde que eu tinha 18 anos de idade, eu participo como filiada ao MDB, que sou desde 1998. Opa! Faz tempo, né? Faz tempo. Acho que até foi um pouco antes, acho que foi 1995. Mas, enfim. Faz tempo. Faz tempo. Vai aí quase 30 anos. E essa minha participação na política me fez observar de perto, me fez ter exemplos e ver na vida prática e na realidade como a política, aquela que é a real, aquela que deve ser a buscada por toda pessoa pública, essa política transforma a vida das pessoas. E eu costumo dizer que ela tanto pode transformar a vida das pessoas para o bem, quanto para o mal. E aí, vendo, então, que a política ela tem digamos assim, essas possibilidades de interferir na vida do cidadão e sabendo que a gente pode fazer coisas boas, eu decidi lá em 2018 que eu queria também concorrer, porque eu nunca tinha concorrido, apesar de estar esse tempo todo no partido. Eu sou casada com um político que tem mais de 40 anos de vida pública, que é o Marco Alba. Um abraço para o Marco. Um abraço para o Marco, que deve estar nos assistindo. E acompanhando essa trajetória dele, de tudo que a gente conseguia ver de resultado prático na vida das pessoas, me fez avaliar que se eu tivesse um mandato, eu podia fazer mais do que aquilo que eu vinha fazendo. Porque você foi primeira-dama, né? O Sim. Marco Alba foi prefeito de Gravataí. Sim, que foi um momento de um trabalho bem profundo que a gente conseguiu fazer com a comunidade toda de Gravataí, né? Eu fui esposa de um deputado estadual, digamos, porque ele era deputado estadual. Eu era esposa dele, também participei dessa parte da vida pública dele. Mas como prefeito e eu primeira-dama, então, eu pude trabalhar muito próxima com a comunidade e ver resultados, aliás, resultados que a gente percebe até hoje acontecendo na cidade, que foram construídos nessa época, né? E aí, então, lá em 2018, eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, que era concorrer, né? Porque sempre entendi que a política era essa ferramenta, mas eu entendia que o meu papel era de bastidor, né? E é importante também, né? Também precisa disso. Mas
à frente de um mandato, a gente pode trabalhar políticas públicas, a gente pode trabalhar legislação, a gente tem um poder de voz diferente daquele que a gente tem quando está em outras atividades da política, né? E eu fiquei, me elegi no primeiro mandato, eu fiquei de suplente, mas acabei assumindo, depois me reelegi e tenho um orgulho bom, assim, de ter feito ações, de ter trabalhado em ações na Assembleia Legislativa que tiveram resultados reais na vida das pessoas, né? Então, isso me motiva, isso que me motiva até hoje a continuar. Porque a política, acho que como qualquer profissão, a política, ela não é uma tarefa fácil de fazer. Ela é uma tarefa diferenciada, primeiro, porque o político, ele não está lá para se servir, ele está lá para servir. Então, o objetivo principal dele é o interesse público e não o privado ou dele ou do seu grupo, né? E isso não são muitas pessoas que estão preparadas para isso. E eu não critico quem pense, né, no seu próprio negócio ou nas suas instituições, enfim, tá perfeito, mas daí cada um é na sua área, né? O político não. O político tem esse dever, essa missão de trabalhar para que a vida daquele que está lá fora, que te elegeu, que tu representa, ela modifique para melhor, né? E é possível fazer. É possível fazer isso. Falando em te elegeu, a deputada foi reeleita com mais de 44 mil votos, deputada. Sim, quase 45 mil votos. É muita coisa. É muito voto, é uma responsabilidade gigantesca. Eu te digo, assim, conversando aqui com aqueles que nos assistem, que diariamente eu retomo as minhas decisões, eu avalio as minhas decisões, eu analiso o impacto que ela vai ter na vida das pessoas, porque a gente sempre que toma uma decisão, ela tem uma consequência, né? E ela pode não ser necessariamente o ideal para todas as pessoas que vão receber essa decisão. É como um voto. Votar sim ou não em um projeto é uma decisão importante que pode, talvez, não favorecer algumas pessoas, mas que tem um objetivo público de melhorar a vida da maioria. Então, eu procuro buscar isso e esse número, né, de mais de 44 mil votos me faz diariamente pensar na minha responsabilidade. O meu trabalho precisa priorizar que a maioria das pessoas seja atendida e tenha um benefício com aquela decisão que a gente toma, seja na Assembleia, seja nas ações que a gente faz no dia a dia, como, e eu falo, toda vez que eu venho aqui, eu falo na RS 118, ou melhor, no pedágio da RS 118, que era uma ideia do governador Eduardo Leite de colocar uma praça de pedágio. Depois ele mudou para Free Flow e a gente conseguiu, com um movimento não só do parlamento, mas especialmente de poucos deputados do parlamento e um trabalho da sociedade civil organizada, nós conseguimos evitar que fosse colocada uma praça de pedágio na RS 118, o que mudaria toda a estrutura econômica da região, né? E a gente conseguiu demover o governador dessa ideia e mais, que eu também fico muito feliz e honrada. Não só não ter pedágio, mas duplicar a 118, porque não adianta não ter o pedágio, mas a gente não ter a duplicação. Do jeito que está. Como é que são as obras? Já estamos no final. Não, a gente tem a duplicação de Gravataí até a 116, Isso. na RS 118, desde Gravataí até a RS 116, mas não temos a duplicação de Gravataí até Viamão, que são em torno de 12 quilômetros, mais ou menos. Sim. E essa parte precisa ser duplicada, né? E era justamente nessa parte que o governador entendia colocar o pedágio, que agora definitivamente está fora dos planos, inclusive do bloco 2, né, de concessão dos pedágios. Que bom, né? Porque realmente ia cortar ali, muita gente vai de um lado para o outro ali e ia ficar inviável, né, deputado? O Gravataí hoje se tornou um polo
logístico, porque tem saída para vários lugares. A gente tem a RS 118, tem a 116, a 020, enfim, daí depois a 30, a 40, que já é mais lá em Viamão, mas isso faz... E a Freeway. E a Freeway. Que né, especialmente... Isso faz com que Gravataí esteja atraindo diversas empresas, indústrias distribuidoras e favorecendo as cidades da região também. Sim, né? sim. Então, esse desenvolvimento econômico, ele foi conquistado, claro, graças a um trabalho de reorganização do governo municipal para poder prestar o serviço para quem está fora e não apenas aquela máquina pesada que só serve para si mesma. E também em função da retirada do pedágio da Freeway, que era verdade. bem em Gravataí, agora passou, ainda em Gravataí, mas mais afastado da cidade, quer dizer, não pega o trânsito urbano, digamos assim, eu tenho uma dentista em Gravataí, eu me lembro que eu esquecia que tinha aquele pedágio ali. Tinha, e a gente esquece, depois que passa a gente esquece, mas ele vem surtindo efeitos, né? Então, a colocação de um pedágio na 118 prejudicaria, claro, Gravataí, que hoje se desenvolve muito, sim, mas todas as cidades da região e que, na verdade, são cidades que precisam de uma atenção no sentido inverso, de uma atenção no sentido de poder se desenvolver economicamente. Né? A gente está falando ali de Alvorada, por exemplo, que é a penúltima cidade do estado do Rio Grande do Sul, economicamente falando, penúltima, antepenúltima, enfim. Então, quer dizer, uma cidade que precisa de um olhar diferenciado do governo. Talvez isso não tivesse sido ponderado no momento, mas foi uma questão que nós, enquanto instituição que queria o não pedágio na 118, também levamos em conta isso. E hoje conquistamos. Então, assim, são várias conquistas que a gente tem aí ao longo do tempo e que acho que motivam a participar da política. Com certeza. A gente está faltando 3 minutos para terminar esse primeiro bloco, deputada. E eu queria falar também sobre a questão da Comissão de Educação, né, na Assembleia Legislativa, que a deputada preside. Inclusive, é 1 ano e a senhora vai ficar 2 anos lá, é isso? Sim, vou ficar 2 anos. Vai fechar 2 anos. A Assembleia Legislativa, e isso é uma determinação do regimento interno, as comissões e as funções, os cargos, a presidência da Assembleia, a mesa da presidência, ela é distribuída proporcionalmente pelos partidos que fizeram mais votos. Então, o MDB tem o direito de ter a presidência da Comissão de Educação por 2 anos. E aí eu consegui uma articulação interna daí com a minha bancada de permanecer na presidência mais 1 ano. Então, eu estou bastante feliz, porque o trabalho não encerrou. Tá aí. Eu vou perguntar sobre esse trabalho, então. No próximo bloco, você não sai daí que em seguidinha a gente volta para continuar conversando com a deputada estadual Patrícia Alba. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo o seu carinho e a sua audiência aqui com a gente pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, e pelo 520 aqui para a região metropolitana e também para o interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos, e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande
Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Nessa segunda parte do programa Evidência de hoje, estou conversando com a deputada estadual, minha querida amiga Patrícia Alba, e a gente estava falando antes sobre a Comissão de Educação, que vai ficar no comando da deputada 2 anos. Porque o trabalho ainda não terminou, deputada, é isso? Exatamente. O trabalho não terminou. No ano passado, nós iniciamos um ciclo de debates que chama Educação Agora. E esse ciclo andou pelo estado inteiro, trabalhando o Plano Nacional de Educação, que estava sendo debatido no Congresso Nacional durante todo o ano passado. E ainda não encerrou. Esse plano está agora no Senado. O Senado precisa votar, né, concordando ou não, emendando ou não, mas ele precisa encerrar esse plano. Por quê? Esse é um planejamento da educação do país para os próximos 10 anos. E a gente trabalhou cada um dos temas que é tratado neste plano, o PNE, nós trabalhamos ele no nosso estado do Rio Grande do Sul, aquelas questões mais regionais, o que o Rio Grande do Sul pensa, como o Rio Grande do Sul vê a forma que a educação vai ser trabalhada nos próximos 10 anos. Esse ano se encerra no Senado essa votação e nós começamos o Plano Estadual de Educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, nos demais estados, assim como também os planos municipais. Ah, né? Perfeito. Então, a gente tem um trabalho muito grande pela frente, primeiro, para trabalhar esse plano, porque ali vão estar as metas, o que a gente pretende, quanto por cento a gente pretende de alunos matriculados, quanto a gente entende que tem que ter o número, ou hoje a universalização do estudo, sim. Ok, já está quase perfeita. A universalização do atendimento das crianças de 0 a 3 anos, né? A gente também precisa trabalhar isso. E tem uma infinidade de temas que vão integral. O turno integral, enfim. E isso tudo, além de ser trabalhado no plano nacional, claro que a gente precisa também, no plano nacional e no estadual, mas nós precisamos aqui ver como é que são as nossas realidades, porque os desafios que a gente tem hoje na educação, eles vão desde a parte de infraestrutura das escolas, que é algo bastante grave. Eu acredito que nos últimos 30 anos, a gente teve apenas manutenções pequenas de escolas e ainda assim, quando elas realmente não tinham mais condições de permanecer da forma que estavam. O que significa isso? Que a gente tem escolas com infraestrutura muitíssimo ultrapassada. Aí nós falamos, e aqui o nosso estado, um estado que tem muito calor no verão. Hoje, ainda agora, nessa semana... Vai ser um dos dias mais quentes. Dos dias mais quentes, né? E os alunos precisam ter um local adequado para estudar, para conseguir aprender. Mas como que a gente coloca ar-condicionado na sala de aula se a estrutura elétrica não comporta? Né? Pois então, essa é uma das questões, a infraestrutura das escolas. Mas aí tem inúmeros outros, como, por exemplo, a permanência dos alunos na escola. Existem, e o próprio governo do estado vem trabalhando em ações para manter os alunos na escola, ou seja, para a gente evitar a evasão, né? Porque não basta colocar o aluno, não basta a gente universalizar essa educação se o aluno ele consegue a vaga, ele está lá, mas depois ele não aproveita, ele não conclui. Sim. Então, precisamos de estratégia para isso. Nós precisamos de um sistema pedagógico que realmente funcione. Nós precisamos estar caminhando lado ao lado dessas modernizações tecnológicas que o mundo sim, claro. está
vendo. Crianças com deficiência, lembrei agora também, né? Questão da inclusão. Crianças com deficiência é uma temática importantíssima que está sendo bastante discutida por todos nós que trabalhamos nessa área da educação. E os desafios são grandes maiores ainda, no geral, né? Mas nessa área de inclusão, o desafio ele é maior porque assim é uma área que precisa de mais atenção. Sim. E os professores que estão lá no seu dia a dia trabalhando, se dedicando, fazendo muito mais às vezes do que era a sua obrigação, mas eles, por missão, por vocação, eles sabem que eles precisam fazer, eles não estão preparados para atender crianças de inclusão, porque eles não aprenderam isso na formação. Né? Hoje, além da formação, além de nós termos esse déficit na formação do professor, nós também temos um déficit naquela formação continuada que o professor precisa ter. Porque está sempre se modernizando. Todo profissional novas precisa. Novas técnicas, né? Novas informações. Mas quem tem que fornecer essa educação continuada é o governo. E ele tem dificuldades de fazer isso. Então, a gente quer que o aluno de inclusão, ele tenha uma inclusão real, verdadeira. A gente quer que ele tenha um atendimento digno, né? Que essa inclusão não seja para ele um peso. E isso precisa trabalhar todo o sistema, né? Porque a gente tem uma sala de aula com 20, 25 alunos e hoje toda sala de aula tem aluno de inclusão. Praticamente, né? Basicamente toda sala tem. E o professor precisa ser preparado para atender. Fora o professor, claro que a gente precisa ter a sala de recursos para poder atender os alunos. Então, essa eu acho que é a parte mais delicada, assim, do que a gente precisa trabalhar e aprofundar na educação. Claro que isso não se resolve rapidamente, né? Mas é um processo. Acredito que a gente deu passos muito grandes já, né? E se eu posso fazer aqui até por experiência de um período de 15 anos para trás, por exemplo, na escola em que os meus filhos estudaram, a gente tinha uma aluna que tinha síndrome de Down e um aluno autista na escola toda. Hoje, nós temos em cada sala um aluno de inclusão, um ou mais, né? Normalmente mais. Então, isso é um grande passo, né? E a gente, às vezes, vai aprendendo no dia a dia. Né? Isso é uma realidade. Mas como governo, como pessoa pública, como quem faz e quem produz a política pública, a gente tem que trabalhar para efetivar essa inclusão e de uma forma que todos se sintam incluídos. Os alunos de inclusão, os demais, os professores, para que eles possam ter capacidade de fazer também o seu trabalho. E isso demanda recursos também, né, deputada? Tudo demanda recursos, mas mais do que recursos, eu acho que planejamento. Perfeito. Né? Um plano. Porque o recurso tu readecua. Mas tu precisa ter um saber planejamento. O que fazer com esse recurso. E um alinhamento que parece incrível, assim, porque a iniciativa privada, digamos, ela consegue estabelecer o que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos e se preparar para aquele momento. O poder público não pode fazer? O poder público não faz isso. Então, a gente, como disse uma amiga minha ontem ainda, o poder público está sempre apagando incêndio. A gente não se prepara e não se planeja. E a educação precisa de planejamento, precisa de ações a longo prazo continuadas, né? Para conseguirem entregar resultados
assim como na saúde, Porque assim muitas como... vezes começa e depois para também por questões de partido, né? Exatamente, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo, né? E a educação, a saúde, enfim, existem situações que precisam de políticas públicas de Estado. Contínuas. Acho que a grande maioria das Pois é, ações é verdade, precisaria. é verdade, Mas tem concordo. algumas que conseguem sobreviver, que conseguem, né, passar com essas independente, mudanças, né? Mas acho que essa estabilidade, assim, ela é necessária e um planejamento. E a gente está trabalhando para colaborar nisso, para colaborar no planejamento do governo, seja do governo federal, seja do governo estadual. Tem temáticas que nós todos como sociedade, claro que eu como parlamentar, mas eu sempre convido a sociedade toda a participar, porque a educação e o futuro dos nossos filhos é nossa responsabilidade, é de todos nós, né? E essas temáticas que vão ser tratadas lá são importantes. E sem educação não adianta, né? Não é gasto, é investimento, né? Exatamente. Deputada, a gente está terminando esse bloco já de novo, o pessoal da produção está me falando aí, quanto tempo? Temos 5 minutos ainda, então eu vou seguir perguntando. A questão também muito importante, deputada, ainda mais os números em relação, por exemplo, ao feminicídio, a questão sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres. Na sua opinião, como é que está essa situação? O Rio Grande do Sul, infelizmente, está aí com números, né, de feminicídio alarmantes. 22 feminicídios. Que coisa! É a marca atual, infelizmente. A gente fica tendo que se atualizar todo dia, né? Sim. Que coisa triste isso. O que eu vejo a respeito das políticas públicas das mulheres, eu vou voltar um pouco no tempo. Não faz 100 anos que as mulheres passaram a ter direito a votar. Sim, né? É verdade. E claro que mesmo desse tempo para cá, não eram todos os direitos que eram garantidos às mulheres. Então, Sim. A gente deu alguns passos, mas eu reputo que esse momento que nós passamos a ter direito foi esse momento que a gente começou a votar. Por quê? Porque a gente escolhe alguém para nos representar, para estar lá dentro do parlamento pensando na gente. Sim. Né? E foi, inclusive, a partir do momento em que mais mulheres se elegeram que a gente passou a ter, efetivamente, legislação Sim. de proteção das mulheres, legislação de proteção da saúde das mulheres. Né? Então, tu vê assim que da década de 90 para frente, mas especialmente dos anos 2000 para cá, é que a gente começou a ter políticas públicas para as mulheres. De fato. E a gente começou a pensar e a falar sobre esse assunto. Então, existem políticas públicas boas para as mulheres? Sim, elas existem. Elas ainda são poucas e são falhas? Sim, elas ainda são poucas e são falhas. A gente ainda não tem uma consciência coletiva de que certos comportamentos são violência contra as mulheres. Sim. Né? Sim, é verdade. E que, inclusive, deveriam ser vistos desde cedo na escola, voltando à questão da educação. Perfeito. Né, deputada? Concordo plenamente contigo, porque a gente tem 2 momentos. Nós temos um momento de punição de um agressor que comete qualquer tipo de violência Sim. contra a mulher, né? A gente fala no feminicídio porque ele é o mais cruel, ele é o mais terrível. Mas a violência contra a mulher, é importante isso, ela não começa no feminicídio. Ela começa com vários outros tipos de violência anteriores que culminam nesse feminicídio. Então, assim, a gente precisa conversar, debater, fazer entender, tanto o homem quanto a mulher, que determinadas situações e determinados comportamentos são, sim, violência. Sim. E não podem ser aceitos. Não é brincadeira. Né? Porque, senão... Fica banalizando, né? Banaliza um tratamento inadequado que uma mulher acaba recebendo. Exato. E isso começa, às vezes, muito cedo. Exatamente. Às vezes o pai faz, aí o filho repete e aí vai. Isso. Só que o que acontece? O ser humano é assim, ele entra na situação Sim. e ele vai normalizando Acho que aquilo é normal. Ele vai entendendo fazer aquilo como algo normal, não é? E isso, claro, começa lá dentro da casa quando tem a criança. Sim. E depois, quando a mulher está passando por esse tipo de violência, muitas vezes ela não se dá conta. E
tem outras situações e, se tu me permite, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é cruel quando a gente vê as pessoas dizerem assim: ah, mas a fulana já sofreu uma agressão física do marido e ela segue com ele. Uhum. Só que isso é um ciclo, existem estudos, existe uma manipulação para aquela pessoa achar que não pode sair dessa relação. Sim. Né? Sim. Então, assim, não é porque ela quer que ela tá lá, é porque ela não consegue sair disso. Sim. Né? Então, a gente precisa também, como sociedade, compreender e estar disposto a ajudar e ser suporte quando essa pessoa precisar. Porque pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um familiar. Né? E então, isso é cruel, acontece todos os dias e a gente precisa, como sociedade, falar para desmanchar essa cultura, né, que existe e que, assim, não é culpa de quem passa. Eu vou encerrar, mas eu quero falar sobre a educação. Lá atrás, vamos terminar esse bloco aqui. É bom entrevistar a deputada porque ela já me conhece, a gente já sabe como é que funciona. Terminamos esse bloco, mas tem mais um bloco para a gente continuar conversando sobre esse assunto seríssimo com a deputada, então, Patrícia Alba. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho aí, para você que nos acompanha por esse paizão afora aí, né? A gente está no 575 pela Parabólica Digital Brasileira, aí com sinal aberto para todo o país, aqui para o estado pelo 520, para a região metropolitana e também para mais de 11 milhões de gaúchos do interior e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e também a gente tem lá a SPO Tecnologia, que tem a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município. Estou conversando nessa segunda parte do programa de hoje com a deputada estadual Patrícia Alba, minha querida amiga, e a gente estava falando sobre a questão do cuidado, né, do Estado em relação às mulheres e a questão da cultura, muitas vezes, né, de se banalizar, às vezes, né, uma falta de cuidado, de tratamento com essas mulheres. E que a gente pode resolver isso através da educação, deputada? Perfeito. Acredito que seja esse o caminho. Eu falava no bloco anterior que nós temos dois momentos, né? Nós temos o momento da punição, só que esse momento a agressão já aconteceu. Sim. A violência já aconteceu, seja ela física, sim, moral, psicológica ou o feminicídio, né, que é de todos o mais grave. Só que a gente precisa trabalhar e pensar no momento anterior a esse. Sim. É o momento da prevenção. Sim. Né? E essa prevenção, ela acontece como? Com esse entendimento de que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, são seres humanos iguais, né? Nenhum tem poder sobre o outro, nenhum é proprietário do outro, né? Porque existe essa cultura, é uma cultura de propriedade, de posse, né? E isso a gente não consegue trabalhar de cima para baixo, a gente não muda a cultura de cima para baixo, a gente precisa trabalhar na criança, trabalhar na educação, na escola, porque é importante se chegar numa escola e conversar com meninos e meninas pequenos eles já sentem diferenças, porque as meninas têm medo de andar sozinha na rua, as meninas têm medo de ir num banheiro sozinha, os meninos não têm esses medos. Eles não sabem o que a gente sente, eles não sabem como a gente se sente, eles não sabem o que a gente passa, né? Então, isso já lá na infância. E claro que trabalhar
essa temática e esse assunto na educação, ele também promove a prevenção no sentido que a escola consegue perceber se aquele aluno está tendo também algum tipo de situação. Também. E algum tipo de situação violenta em casa. Pois então. E, inclusive, até trazer o próprio homem para essa história também. A gente tem a questão do alcoolismo, a gente tem, né, outras questões complicadas. Trazer também essa pessoa que muitas vezes está doente e descarrega na família. Perfeito. Eu acredito que aí também nós tenhamos situações e situações, né? A gente tem aquele homem que é doente, sim, né? Sim. Que é doente, que ele precisa de tratamento, sim, mas que ele precisa de uma punição severa. Sim. E eu acredito, como na Itália hoje, a Itália tem prisão perpétua para quem comete feminicídio. Crime contra as mulheres, né? Crime contra as mulheres. Agora há pouco foi aprovado. E por quê? Bom, a nossa Constituição diz que nós não podemos ter a pena perpétua, né? Mas a gente precisa repensar isso. Pois é, né? Precisa. E eu trago aqui um dado que é terrível. O primeiro homem que foi condenado por feminicídio no Rio Grande do Sul, a lei é de 2015. O primeiro homem que foi condenado, ele já está solto e ele já foi solto e ele já foi preso de novo porque ele cometeu uma violência contra a companheira atual e descumpriu a medida protetiva. Então é um círculo que não O que a gente vai esperar da saída desse agressor? Então, existem situações que têm que ser analisadas. O nosso judiciário também precisa fazer a parte dele. E os nossos legisladores também, porque a nossa lei hoje, ela diz o seguinte, ela tem uma punição grave, mas acaba não sendo grave no final, porque a pena para quem comete feminicídio vai de 20 a 40 anos. Né? Normalmente, o que acontece? 20. Ele já é punido com a pena menor. Né? Ele recebe uma condenação de 20 anos. Só que se ele cumprir a metade dessa pena, ele já pode sair. Ele pode 10 anos, progredir de regime. Em 2015 ele está saindo agora. Isso, ele já saiu. Isso aí também tinha que rever também. Mas é por bom comportamento. Mas é o mínimo que se espera, bom comportamento. Aqui fora eu não ganho prêmio nenhum por ser bom comportado. Exatamente. E aí o sujeito vai ser preso, vai ser punido e aí ganha um prêmio por ter bom comportamento. Aí aqui o prêmio é reduzir, é botar na rua de novo. Porque assim, a gente tem a sensação que na prática essa progressão de regime, ela acontece automaticamente. Pois é. Ela não tem uma revisão. É verdade. Parece que deveria ter. Então, assim... Vamos ter que repensar isso. Precisa punir, sim, precisa. Mas a escola tem que participar. Sim. E eu, inclusive, Cláudio, eu fiz um convite agora. A gente chamou a todos os atores e os participantes da área da educação, Conselho Estadual de Educação, o Ministério Público que atua na educação, a Defensoria Pública que atua na área da educação, o Tribunal de Contas, que tem um trabalho fantástico também, é importantíssimo, que cada uma dessas instituições tem a sua área específica voltada para a educação. Para que eu, como presidente da Comissão de Educação, chamei, então, essas instituições para a gente fazer um grupo de trabalho num prazo determinado e entregar à Secretaria de Educação e ao Governo do Estado ações que devam acontecer dentro da escola para que a gente consiga... começar a mexer na base. Mobilizando e movimentando e mexendo para que essa cultura que hoje existe, é grave e é real, para que ela se modifique, que a gente seja visto, que nós mulheres sejamos vistas como cidadãs de direitos. Inclusive teve a recriação da Secretaria da Mulher também. Sim. Já é alguma coisa também, né? É importante, né? Importantíssimo. Aliás, a recriação da Secretaria, ela veio justamente como uma resposta à onda de feminicídios acontecida lá em 2025, lá no feriado da Páscoa, que a gente teve assim, um absurdo de casos. Trágico. Né? E a Assembleia, praticamente na sua totalidade, assinou um documento
que nós levamos ao governador pedindo a recriação dessa secretaria. A recriação da secretaria, ela tem um poder também institucional de mostrar que a gente está trabalhando e que a gente está olhando pelas mulheres, mas ela tem um trabalho especial de unir as ações do governo que são feitas na defesa dos direitos das mulheres. Porque nós não podemos dizer que o governo não tem trabalhado, não tem feito a sua parte. Existem ações, existem inúmeras ações. E nós temos Patrulha Maria da Penha, nós temos Delegacias da Mulher, nós temos registro de ocorrência online, a gente tem tornozeleiras para os agressores. Quer dizer, só que isso precisa estar de uma forma estruturado, né? Que se possa enxergar se essas ações elas estão conversando entre si e se elas estão dando resultado. Porque hoje, infelizmente... o número só aumenta. Não está dando resultado. Claro que esses números aumentados, ele vem de um momento de um chacoalho da sociedade em função da legislação da Maria da Penha, em função de que a gente estimula as mulheres a não permanecerem nas situações de violência, e isso acaba, infelizmente, gerando um rebote, né? Porque enquanto as mulheres apanhavam caladas, né, talvez menos feminicídios acontecessem, infelizmente. Só que agora... Concordo. A reação causou... É uma reação, sem dúvida nenhuma, desse momento. Só que agora é o momento do Estado agir. Pois é. Porque se a gente estimula essas mulheres a denunciarem e a saírem dessas situações, a gente precisa proteger as mulheres. É verdade. Não, interessante a recriação desse momento, realmente é a questão de uma reação, mas o Estado tem responsabilidade sobre isso, tem que agir. A questão, a gente não pode deixar de falar, deputada, a questão econômica também, né? O Estado do Rio Grande do Sul e a relação com a Assembleia Legislativa, que tem um papel, sim, de fiscalizar, né, essa questão econômica do Estado. Como é que está, nesse momento, 2026, essa relação Assembleia e Governo do Estado, deputado? A gente tem com o governo sempre uma relação institucional muito respeitosa, né? Respeitosa, mas responsável também. Sim. Né? Eu participei, eu estou na Assembleia Legislativa desde 2021. Então, eu participei do final do mandato do governador Eduardo Leite e mais desse novo mandato. Sim. Em diversos momentos, eu me manifestei e trabalhei contrariamente àquilo que estava sendo proposto pelo governo, justamente por entender que determinadas situações não eram benéficas para economia do Estado, para o desenvolvimento do Estado. Uma delas, como a gente falou, a questão do pedágio na 118, porque isso interfere na economia da região metropolitana, que é o local mais populoso do Estado. Verdade. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente. Nós trabalhamos na questão pelo não aumento dos impostos também, que foi algo bastante importante e que depois, infelizmente, nós tivemos uma tragédia que acabou passando, mesmo mostrando que era impossível ter esse aumento dos impostos, né? Mas a gente tem trabalhado numa parceria que colabora, né? Eu acho que é um trabalho colaborativo, assim como a recriação da secretaria foi uma indicação, digamos, da Assembleia Legislativa e o governo acolheu e agora coloca recursos, a gente também trabalha nessa parceria, né? Algumas coisas o governo entende que são importantes, a Assembleia entende que não são e a gente trabalha, independente de ser governo ou não, como eu falei antes. O político precisa pensar
nas pessoas, precisa pensar no Sim, cidadão, sim. precisa pensar no interesse público, né? No momento que eu, como representante do cidadão, estou lá e entendo que isso não vai ser do interesse público, Não adianta. eu tenho que me manifestar, Tem que manifestar. mesmo fazendo parte do governo. Sim, né? amizades à parte. Diferente, ontem falava sobre isso também do centrão, né? Aham. Ser centro não é ser centrão, né? O centrão é o contrário disso. O centrão, ele tá acoplado em qualquer governo. Não interessa qual é que é. Seja Por ele isso que é de um centro. direita, de esquerda, de centro. Não, eu acho que o nosso papel como parlamentar e como político é ter o nosso posicionamento pensando no cidadão, independente daquilo que venha do governo, mesmo sendo porque a gente pode base do colaborar para melhorar, Sim, né, as sim. ações do governo. É enfim. isso que a gente tem falado ali, justamente, a questão dos pedágios, fundamental. E nós tivemos a questão, infelizmente, aqui no estado, né? O planeta passou pela pandemia, mas particularmente aqui depois nós enfrentamos, em 2024, uma enchente também que Uma bagunçou. enchente devastadora. Que bagunçou tudo, perdemos vidas. Que estrutura. acabou levando com que o governo federal tomasse algumas Também. providências e iniciativas, não por iniciativa por própria, política, não, né? Não. Por pressão. Por pressão Mas mesmo. o governo agiu e modificou, por exemplo, o nosso pagamento da dívida, que é algo que Sim. É outro massacra problema. o Estado. Outro problema. O Estado do Rio Grande do Sul, quando paga dívida, não faz investimentos. Ele não tem capacidade de fazer investimentos. E nós agora tivemos essa oportunidade porque durante 3 anos nós não estamos pagando a dívida Sim. pública com a União, né? Que, aliás, é um tema que a gente tem tratado com a OAB também aqui, né? Tem uma revista nova, né? Com o presidente Lamáquia. Está aqui o presidente Lamáquia, nós temos tratado com a OAB, o presidente Leonardo, né? Mas existe uma ação do irmão do Leonardo, o Cláudio Lamáquia, que está no STF e que demonstra que que o Estado do Rio Grande do Sul não deve esse valor, que o Estado não tem essa dívida, mas nós estamos discutindo e infelizmente, um dos argumentos do STF para não nos conceder este direito que é nosso, de nós não temos que pagar a dívida, porque a dívida não existe, é que outros estados também vão poder questionar essa dívida. Então, Mas que seja. é um absurdo, né? É um absurdo. Porque está errado e outros podem questionar, deixa eles pagando uma coisa que não precisa mais. Exatamente. E então, massacrando o Estado. Essa é uma situação que preocupa bastante, né? Porque a gente precisa de investimento para a educação, para a saúde, para a defesa das mulheres. Estrutura, né? A estrada. E são recursos, são valores que a gente encaminha para o governo federal a título de pagamento de dívida, Sem fim. o que não faz sentido, porque nós somos entes federados de um governo. O que nós estamos investindo hoje com esse recurso da dívida, ele favorece o país inteiro. É verdade. Né? Produção agrícola, por exemplo, é verdade. Deputado, nosso tempo está encerrando. Quero agradecer mais uma vez a participação, mandar um abraço para o Marco Alba, meu querido amigo. Obrigado por nos receber. Parabéns pelo trabalho. Vamos seguir acompanhando 2026, tá bom, deputado? Muito obrigada, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui contigo. Um abraço a todos que estão nos assistindo e sigam aí nos acompanhando e nos ajudando nas questões, especialmente da educação e das mulheres também, importantíssimo. Obrigado, deputada. Obrigado a você de casa também, tá bom? Até a próxima.